para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Geografia do sexto ano, cujo tema é Leitura e Interpretação de Mapas e Tipos de Representação Cartográfica. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos. Pessoal, eu trago novamente o nosso livro didático do sexto ano para falar para vocês sobre a necessidade do estudo, da gente continuar os estudos nesse contexto que a gente está vivendo, que é difícil, é claro, mas a gente não pode parar. A gente tem que estar usando o livro didático para leitura, resumos, pesquisa, resolução das atividades da escola. Você pode simplesmente ir lá no conteúdo da aula de hoje, ler o conteúdo e resolver os exercícios do livro. Tudo isso vai estar contribuindo para a sua formação, para você não parar, né? E continuar sempre bem informado e, acima de tudo, formado. Para a nossa aula de hoje, eu vou começar falando sobre leitura e interpretação de mapas. Primeira questão, como aprendemos a ler um mapa? Quais os elementos de um mapa? O que é e como interpretar escalas cartográficas? Já ouviu falar sobre isso? Não? Mas agora nós vamos falar sobre isso. Primeiro, pessoal, o que é um mapa? É uma representação plana, simplificada e reduzida da superfície terrestre ou de parte dela, vista de cima, que utiliza linhas, pontos, símbolos e cores para trazer informações sobre variados temas. Um mapa pode ser sobre a organização dos territórios, aspectos naturais, economia, população. Eu trago essa imagem do planeta Terra. Então, o que é um mapa? O mapa não é o planeta Terra. O mapa é uma representação do planeta Terra, simplificada. Quanto maior a área a ser representada, mais simplificado é o mapa. Porque, por exemplo, imagina fazer um mapa do tamanho do mundo em uma folha de papel A4. A quantidade de detalhes é muito pouca. Então, ele é uma representação plana, simplificada e reduzida. Aqui eu trago um exemplo dos elementos de um mapa, que é o que nós vamos estudar hoje. Como ler um mapa, leitura e interpretação de mapas. Então eu trago essa imagem com a seguinte questão: que elementos compõem um mapa? Vamos para essa imagem? Então, qual é o primeiro elemento que vem sempre em cima, debaixo da palavra do texto, elementos de um mapa? Mapa da Europa. O que é o nome mapa da Europa? Ele é o título do mapa. O mapa ele tem um título, orientação, legenda, escala cartográfica e fonte. Aonde está o título do mapa? Qual é o título desse mapa que eu trouxe? Mapa da Europa. É o título. O título indica o que está representado no mapa. Outro elemento do mapa, orientação. O que é a orientação? É os pontos cardeais. Ele indica as direções cardeais no mapa. Outro elemento do mapa, legenda. O que a legenda indica? Sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. Olha a legenda lá à direita de você que está aí sentado. A legenda, ela diz o que cada cor significa, o que cada linha significa no mapa, o que cada símbolo significa no mapa. Isso quem nos traz é a legenda. Outro elemento de um mapa, escala cartográfica. O que é a escala? Ela indica o número de vezes que a realidade foi reduzida para caber no mapa. Ela indica a relação entre os centímetros no mapa e os centímetros ou quilômetros na realidade. É a escala cartográfica. Por fim, a fonte de um mapa. O que é a fonte? Indica a origem dos dados e informações que são apresentadas no mapa. Deu para entender mais ou menos? Não? Sim? Vamos continuar tratando de cada um desses elementos de forma individualizada. Vamos lá? O primeiro elemento de um mapa é sempre o título. O que o título é? Ele informa o tema e a porção do espaço geográfico representado. Geralmente aparece na parte superior do mapa. Olha o que o livro diz. O título, ele representa o tema e a porção do espaço geográfico representada. Vamos exercitar esse conhecimento nesse mapa que eu trouxe? Cadê o título? Onde é que está o título? Está com a seta vermelha. O que ele indica? Brasil,
acesso à internet em 2013. Ele indica a área representada, qual é a área? O território brasileiro. E qual é o tema representado no mapa? Acesso à internet em 2013. Esse é o título deste mapa, que está na página 52 do seu livro didático. Eu trouxe outro mapa para a gente exercitar a leitura do título. Cadê o título? Olhem para o título. Cadê o título? Qual é? Nordeste. Turismo e lazer em 2013. Qual é a área representada nesse mapa? Nordeste. Qual é o tema representado? Turismo e lazer. Então, todas as partes que estão destacadas, coloridas de verde, de vermelho, de laranja, são áreas em que ocorre, se desenvolve turismo ou lazer no mapa. Então, pessoal, esse é o título do mapa. Outro elemento do mapa é a orientação. A orientação pode ser representada por uma rosa dos ventos, que indica as direções cardeais, ou por uma seta, que, por convenção, indica o norte. Eu trouxe essas duas formas de representar a orientação bem aqui embaixo do texto. Olha aí no slide, embaixo do texto. Geralmente, nos mapas do IBGE, eles não colocam a rosa dos ventos, eles colocam uma seta indicando o norte. E aí você tem que deduzir. Se a seta indica o norte, o oposto da seta é o sul. O que está a leste, o que está à direita da seta é o leste. O que está à esquerda da seta é o oeste, de acordo com nossa aula sobre os pontos cardeais. A grande maioria dos mapas, eles vêm com a rosa dos ventos, indicando as várias direções. Aonde está a orientação nesse mapa que nós estamos trabalhando? Bem onde está apontado com a seta. Geralmente é pequena. E vem bem aí embaixo. Quando você olha a rosa dos ventos, é como se você colocasse a rosa dos ventos bem no meio do mapa, no centro do mapa, para você se orientar. O que é o norte, o que é o sul, o que é o leste e o que é o oeste. Ok? Outro elemento do mapa é a legenda, que informa o significado das cores, linhas, formas e símbolos utilizados para representar os fenômenos do mapa. E ficou meio abstrato, né? Vamos então ler a legenda deste mapa. Onde é que ela está? Olha a seta vermelha apontando a legenda. Qual é o título da legenda? Eu poderia dizer assim: domicílios com acesso à internet em porcentagem. Nessa legenda, tudo que está com a cor a marrom mais clara indica, por exemplo, que está quase alaranjado, que menos de 40% da população dessa região tem acesso à internet, que é o caso do Amapá, que aparece de laranja. As partes com o marrom bem mais escuro indicam as partes do Brasil em que mais de 80% da população tem acesso à internet. Então, a legenda ela indica o que cada cor significa no mapa, o que uma linha, um ponto, uma figura, um símbolo indica, representa no mapa. Esse é o papel da legenda. A legenda é o que nós dizemos em cartografia, simbolização cartográfica. Eu trouxe esse outro mapa para a gente ler a legenda dele. Qual é o título desse mapa, que é novo? Roraima, Rodovias 2016. Qual é a legenda dele? Olha a legenda lá onde a seta está apontando. Na legenda, o ponto com círculo ao redor é a capital de estado. Quem é a capital de Roraima? Boa Vista. O símbolo do aviãozinho no mapa indica que ali é um aeroporto. A linha contínua vermelha significa que ali passa uma rodovia. E a parte de rosa é a área de Boa Vista, não é isso? É a área de Boa Vista que está sendo abordada por essa representação. Então é isso a legenda, pessoal. Para frisar melhor sobre a legenda, eu reafirmo o significado dela. Ela informa o significado das cores, linhas, formas e símbolos utilizados para representar os fenômenos do mapa. Aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem com vários exemplos de variáveis visuais que são utilizadas em mapas. Por exemplo, geralmente o mapa, quando ele tem uma estrela com um círculo ao redor, é a capital de um país. Quando tem um ponto com um círculo ao redor, é a capital de um estado. Uma linha azul no mapa, geralmente é um rio. Uma linha pontilhada preta no mapa é um limite entre os estados brasileiros. Uma linha contínua no mapa é a divisão entre países. O algodão, uma plantação de algodão, é indicada com esse símbolozinho ali do algodão. Uma plantação de banana é indicada com cacho de banana. E assim sucessivamente. Por exemplo, um navio
é representado com aquele símbolozinho de naval que está na quarta coluna. Ou a legenda se utiliza de cores para identificar elementos no mapa. Esse é o papel e a função da legenda. Outro elemento fundamental do mapa é a escala cartográfica. O que é a escala cartográfica? É uma medida que indica quantas vezes a área real representada no mapa foi reduzida para caber no papel. Quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel? Qual a relação entre cada centímetro no mapa, porque no mapa a gente mede por centímetro, quanto que cada centímetro no mapa corresponde na realidade. Esse é o papel da escala. Cadê a escala desse mapa aqui que eu trago para vocês? Está entre duas setas. A escala dele é de 1 para 590 quilômetros. O que ela diz? Eu trouxe ela bem embaixo aqui do texto, na slide, né? Ela diz o seguinte: se você pegar uma régua e pegar o seu livro didático, você vai ver que esse espaçozinho da escala, ele corresponde a 1 centímetro. No mapa, cada centímetro corresponde a 590 quilômetros na realidade. É isso que diz a escala desse mapa. A escala pode ser numérica ou ela pode ser gráfica, mas sempre cada centímetro do mapa vai corresponder a uma determinada quantidade de centímetros ou de quilômetros na realidade. Porque a escala, ela é uma razão entre o tamanho da representação de um objeto ou de um espaço e o seu tamanho real. Então ela indica essa relação, quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Eu sei que é um tema meio complicado, por isso eu trouxe para vocês um pequeno vídeo sobre a escala e os diferentes tamanhos dos elementos no mundo, bem explicativo para a gente entender melhor a ideia de escala. Vou pedir para a produção rodar. Roda aí, produção! Faz tempo que a humanidade se orienta por mapas. Um dos primeiros de que se tem notícia fica na cidade italiana de Bedolina. Mostra as atividades de uma comunidade camponesa que viveu ali cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, muitos estudiosos se dedicaram a representar a superfície terrestre. O astrônomo, matemático e geógrafo Ptolomeu disseminou o uso das coordenadas, latitude e longitude e das projeções cônicas. Com as grandes viagens marítimas, que começaram no século XV, a cartografia se desenvolveu e muito, principalmente com auxílio de instrumentos que possibilitaram que as representações se tornassem muito mais precisas nos dias de hoje. Mapas, cartas e plantas são representações gráficas da superfície terrestre. Podem mostrar o planeta todo, parte dele, um território definido por fronteiras que o ser humano criou, ou uma área ou tema específicos. A Terra, um continente, um rio. 3 áreas de tamanhos bem diferentes, representadas aqui em espaços iguais, cada uma com sua própria escala. A escala mostra quanto o mundo real foi reduzido para caber em uma determinada representação. É a relação entre a medida de um lugar ou objeto representado no papel e seu tamanho real. Neste exemplo, uma avenida com extensão de 2 km fica com 20 centímetros em nossa representação. Dividindo a medida real pela medida correspondente do desenho, percebemos que a escala diminuiu 10.000 vezes o tamanho original desta via pública. Assim, cada centímetro da representação corresponde no tamanho real a 10.000 centímetros, ou 100 metros. Além da escala numérica, existe também a escala gráfica. Neste caso, a relação entre a medida real e a medida representada é indicada por uma linha horizontal graduada. Os segmentos determinam divisões precisas e as distâncias. No nosso exemplo, cada centímetro do mapa corresponde a 200 quilômetros da superfície. Na maioria das vezes, estas duas escalas aparecem juntas nos mapas.
A gente também pode usar as escalas para entender melhor a planta de uma sala de aula, por exemplo. Olha só. Para sabermos qual a medida real deste espaço, basta observarmos suas escalas. Se cada centímetro no papel equivale, na realidade, a 10 centímetros, fica fácil. Esta sala de aula, que aqui na planta mede 50 centímetros por 80 centímetros, na realidade mede 500 centímetros, ou seja, 5 metros, por 800 centímetros, ou seja, 8 metros. Quanto mais vezes uma representação é reduzida em relação ao real, menor é a escala. Vamos olhar de novo os mapas para entender melhor essa ideia. A escala de um mapa mundi pode reduzir o tamanho do planeta em 100 milhões de vezes. De um continente, 40 milhões. De um país como o Brasil, 15 milhões. De uma região como um trecho do Rio Amazonas, 3 milhões. Quanto menor a área representada, maior é a escala. É como se a gente se aproximasse do espaço representado. Até agora, nós olhamos mapas que são representações em visão vertical, ou seja, como se os espaços fossem vistos de cima. Você já pensou como fica a escala quando mudamos a posição de observação? Lembra daquela avenida lá do começo? E se mudarmos a escala e representarmos a avenida de outro ponto de vista? Vista de frente, em visão frontal, e depois definindo uma quadra. Nesta área, temos uma quitanda, uma árvore, um ser humano e um cachorro. A régua ao lado mostra a escala da altura dos elementos da nossa representação. Aqui, cada centímetro do desenho equivale, na realidade, a 10 centímetros. A quitanda tem 30 centímetros no desenho e, portanto, 3 metros na realidade. O ser humano, aqui representado com 17 centímetros, teria então 1,70 m. O cachorro, de 6 centímetros aqui, teria 60 centímetros. Legendas com os tamanhos de cada elemento também ajudam a compreender melhor a diferença entre eles. Podemos dizer, depois dessa pequena história que contamos aqui, que a cartografia e a matemática, com sua ciência de números e proporções, formam também um retrato da humanidade pela aventura do conhecimento. Outro elemento do mapa é a fonte. O que é a fonte? Indica de onde o mapa ou os dados utilizados para compor o mapa foram coletados e a data da coleta. As fontes mais comuns são atlas, livros, revistas e sites de órgãos diversos como o IBGE. Vamos para esse mapa que eu trouxe de exemplo. Qual é a fonte do nosso mapa? Onde é que está a fonte? Está entre duas setas. Qual é a fonte? Aqui tem escrito Girardi Gisele Rosa Jussara Vaz. O que quer dizer isso? É o nome das duas pessoas que produziram o material onde está esse mapa. Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Esse mapa foi retirado do Atlas Geográfico, publicado na cidade de São Paulo pela editora FTD no ano de 2016 e está na página 55 desse livro, Atlas Geográfico. Então a fonte, ela diz da onde esse mapa foi tirado, quem produziu esse mapa, para que a gente possa consultar a fidedignidade, né? Saber se ele realmente foi produzido de acordo com padrões e é confiável. Então, todo mapa tem uma fonte, tem alguém que produziu esse mapa. Bem, pessoal, nós já falamos sobre os elementos de um mapa, né? Agora vamos falar sobre tipos de representação cartográfica. A primeira representação é essa que a gente vem falando há muito tempo, é a mais comum, é a que a gente usa no dia a dia, é o mapa. O que é o mapa? Eu já falei. É uma representação do espaço, não é o espaço. Em escala pequena. Por quê? Lembram do vídeo lá sobre escala? A escala pequena, média ou grande tem a ver com a riqueza de detalhes do mapa. Vamos aqui para esse mapa. Qual é esse mapa? Brasil Político 2016. Existem muitas informações representadas nesse mapa? Não. Nesse mapa só tem uma informação registrada. O lugar, a região do mapa, que é o Brasil, e as regiões do território brasileiro. É só isso que é representado nesse mapa. Há pouca riqueza de detalhes,
poucos detalhes representados nesse mapa. Então a gente diz que a escala é pequena. Porque ela representa uma área que foi muito reduzida. Imagina, fazer um mapa do Brasil, um país enorme, em uma folha de papel A4. Não vai dar para representar muita coisa. Por isso ela tem poucos detalhes. O mapa geralmente tem poucos detalhes, poucas informações representadas. Mas ele nos permite visualizar grandes áreas. Por isso que ele é muito utilizado. Além do mapa, nós temos um outro tipo de representação do espaço geográfico, que é a carta. O que é a carta? A carta, ela representa vários aspectos da superfície terrestre. Vários aspectos. Geralmente uma carta traz muitas informações. Traz informações sobre relevo, clima, vegetação, altitude. Por quê? Ela é geralmente produzida em uma escala média e grande. Ou seja, ela é produzida em uma escala que permita uma grande quantidade de detalhes, de informações. Porque a carta, ela geralmente é produzida para quem precisa de informações detalhadas sobre uma realidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as forças militares no exército, para você se deslocar em um território, em uma campanha, você precisa de uma carta, que é esse tipo de mapa chamado carta, em que você possa ler quais são, onde tem um rio, onde tem um morro, onde tem uma depressão, aonde que há criação de animais, aonde há rodovias. Então a carta, ele é um tipo de mapa que tem muitos detalhes sobre a área representada. Geralmente ele é feito em folhas separadas, articuladas, como um quebra-cabeça. A gente pega uma carta, vai juntando com várias outras cartas e vai montando, visualizando muitos detalhes da área representada. É para isso que serve a carta. Além da carta, nós temos uma outra representação, que é a planta. A planta, ela geralmente representa áreas menores. Uma casa, um quarto, um bairro, quarteirões são representados por uma planta. A planta, ela reduz muito pouco a realidade. Por isso que a gente diz que a escala dela é grande, porque ela permite uma grande riqueza de detalhes. A planta tem como objetivo informar de forma detalhada características do espaço representado. E aqui eu trago para vocês a planta de uma casa. Olha a planta dessa casa. Nessa planta a gente pode perceber todas as partes da casa. A gente está olhando a garagem, a sala de estar, o banheiro, a cozinha, tudo. A gente vê tudo. Por isso que a escala é grande, porque permite uma grande riqueza de detalhes da área representada. Bem, nós temos esses tipos de representação cartográfica. O mapa, a carta e a planta. Mas nós temos outras também que são muito utilizadas. Uma delas é o croquis. Vamos repetir? Croquis. O que é um croquis? É o nome que a geografia dá para quando você desenha, faz um desenho de um percurso percorrido. Quando você desenha de forma simples, para orientar alguém a chegar em um determinado lugar. Aí você pega lá e faz aquele desenho. Para a geografia, o nome desse desenho é croquis. O croquis, ele não tem precisão quanto à escala e nem na representação. Ele é um desenho feito à mão que tem como objetivo orientar a pessoa no espaço a chegar a um determinado lugar ou representar para as outras pessoas um determinado espaço geográfico. Esse é o croquis. E aí eu trago aqui para vocês a imagem de um croquis representando um bairro numa área urbana, em amarelo. Outra representação cartográfica é a maquete. A maquete é uma representação tridimensional. Por quê? 3D. Por quê? Porque ela tem comprimento, largura e altura. Na maquete, a escala ela pode ser reduzida ou ampliada. Eu posso fazer uma maquete de um bairro, ou eu posso fazer uma maquete de um átomo, por exemplo, de uma célula. Por isso que a gente diz que a maquete pode ser reduzida ou ampliada, a escala da maquete. Na maquete, a gente consegue visualizar vários aspectos da realidade. Numa maquete, a gente pode representar uma forma da superfície, estruturas urbanas ou micro-organismos, como eu já dei o exemplo. E aqui eu trago para vocês o exemplo aqui na imagem de uma maquete de uma área urbana. Na produção da maquete, na escola, geralmente a gente utiliza isso para dar para o aluno
para que vocês possam interagir com o conteúdo, a gente geralmente costuma aplicar a regra dos 3 R's. O que é a regra dos 3 R's? 3 R's: reutilizar, reaproveitar e reciclar. Ou seja, buscar materiais usados, reaproveitar, reutilizar e reciclar para produzir maquetes para fins didáticos. Aí a gente estuda o conteúdo de geografia e também avança protegendo o meio ambiente. Outra representação cartográfica muito utilizada no nosso livro didático é o bloco-diagrama. O que é o bloco-diagrama? Ele é uma representação plana, porque ele é feito numa superfície plana, a folha de papel. O bloco-diagrama, ele dá a sensação de que a imagem é tridimensional, mas ele não é tridimensional. É porque as cores e a forma como ele é produzido faz com que, quando a gente olhe para ele, ache que é uma imagem em 3D, mas não é, em 2D. O bloco-diagrama ele é muito importante para representar fenômenos geográficos, né? E a gente usa ele muito em sala de aula. Eu trago essa imagem aqui desse bloco-diagrama representando a formação das Cordilheiras dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um conjunto de montanhas que existe aqui na América Latina. Então, esse é o bloco-diagrama. Bem, pessoal, por fim, com o surgimento da agricultura e o desenvolvimento das primeiras cidades, o espaço geográfico ele foi se tornando cada vez mais complexo. A cartografia acompanhou essa evolução. À medida que os conhecimentos sobre a Terra se ampliaram, as representações do planeta Terra se tornaram cada vez mais diversas, precisas e detalhadas. Por isso, a importância da gente usar os produtos da cartografia, mas acima de tudo, saber, entender como são produzidos e como nós podemos utilizar os produtos cartográficos. Certo, pessoal? Muito obrigado e espero vocês na próxima aula.